Se você quer conquistar a sua independência financeira, então esse vídeo é para você. Ramiro, tu já planejou tua independência financeira? Eu já planejei, Thiago. Criei meu plano para a conquista da independência financeira há cerca de 4 anos e ele me ajudou muito em todo o progresso que eu tive na minha vida até aqui. Nesse vídeo eu vou te ensinar a planejar a sua independência financeira. Então, se você quiser chegar nesse patamar, nesse momento da sua vida em que você não precisa trabalhar, se você quiser, em que você está livre, tem independência para fazer o que você bem entende nela, você precisa assistir a nossa conversa. Uma conversa que está muito rica, uma conversa que para mim é até aqui o melhor episódio do podcast Tranquilidade Financeira. Então presta bastante atenção, pega um papel, uma caneta, anota tudo que esse episódio está demais. Assiste esse vídeo até o final e vá comentando aqui abaixo. Se você já criou o seu plano para a independência financeira, comenta sim ou não. E se você não criou, que tal criar agora? Cria e joga aqui nos comentários para você também se comprometer publicamente, assim como eu fiz, você já vai entender. Tamo junto? Então é isso aí. Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, aquelas coisas de sempre que eu repito que nem um papagaio, mas que são muito importantes. Se você quiser nos ajudar um pouco a fazer com que o Clube do Valor cresça cada vez mais e mais, porque isso faz toda a diferença. Dito isso, bora lá rodar essa conversa. Bom proveito, grande abraço. Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Tranquilidade Financeira. Meu nome é Ramiro. Meu nome é Thiago. Meu nome é José. E qual que é o tema de hoje, pessoal? Ramiro, eu queria viver de renda amanhã, igual meu pai, que também queria. E aí vem minha pergunta. Independência financeira é viável no curto prazo? É viável? É semântica, é possível, tá? Tá. É possível. Tem que ter muito dinheiro. Tem que ter muito dinheiro. E aí assim eu consigo ter essa independência financeira e viver de renda. Ou planos muito pouco ambiciosos, né? Eu quero viver de renda com equivalente a meio salário mínimo. Opa, campeão, tu daqui a pouco consegue bem mais rápido, né? É Sim. proporcional ao quanto tu quer ter de renda pro quanto tu precisa viver de renda, pro quanto vai ser viável tu conseguir isso mais rápido, né? Sim, maravilha. Então até pra gente explicar um pouco mais sobre o que é independência financeira, tu pode explicar pra gente, Ramiro? Sim, perfeito. Independência financeira é um momento na tua vida quando o patrimônio que você construiu, o crescimento dele, tá? O crescimento desse patrimônio, o rendimento dele é grande o suficiente para financiar todo o seu custo de vida. Ou seja, você tem tanto dinheiro acumulado que somente com a rentabilidade desse dinheiro, Sim. simplificando, tá? Já eu vou entrar nos pormenores, você consegue gerar a renda passiva necessária para que você gaste tudo o que você queira gastar numa vida ideal. No seu Então caso. isso não é único para todas as pessoas, isso muda, né? Isso muda muito o quanto cada um precisa para viver de renda do jeito que gostaria, né? Sim. É muito pessoal. Até o Gustavo Cerbasi, ele fala de tu ter uma vida simples para tornar a tua independência financeira mais fácil, né? E é um caminho legal a seguir. Isso tá falando do livro novo dele, né? A Riqueza da Vida Simples. Eu não sei, eu sei que essa é uma frase dele, eu É. não tenho certeza, mas eu ouvi através dele. É plenamente possível. Se tem uma vida frugal, se tu tem tudo aquilo que você valoriza, com um valor, com uma necessidade de custo mensal não tão alta, você vai ter uma vida legal, com sentido e mais fácil de conquistar, né, a sua independência financeira. Mas é muito particular. A única coisa que tem que estar muito claro aqui é tirar a culpa, tá? Tirar a culpa de quem precisa ter pouco dinheiro para viver. As pessoas pensam, mas será que é tão pouco? Às vezes fica até com vergonha. E tirar a culpa de quem precisa de muito. Quem Sim. quer muito, quem quer ter uma renda passiva altíssima. Sim, perfeito. Não tem certo ou errado, é muito, muito pessoal mesmo. Beleza. Muito bom. Mas e antes? E antes de se preocupar com a independência financeira, o que a gente precisa prestar mais atenção? Vamos lá. Acho que tudo começa, tá? Sempre que a gente fala de dinheiro, a nossa relação com dinheiro, ela tem que começar com algo que não tem nada a ver com dinheiro, que é entender o que é importante para sua vida. O que você valoriza. O que te traz uma vida com sentido, significado, felicidade, tá? E eu estava lendo agora, acabei um livro recentemente chamado The Geometry of Wealth, do Brian Portnoy, eu acho. Mas Geometry of Wealth, que é a geometria do dinheiro.
que é um livro fantástico, por sinal, e ele fica mais ou menos um terço do livro falando sobre coisas que não tem nada a ver com dinheiro. Sim. Ele fala sobre estudos relacionados à felicidade, sobre o que Aristóteles achava que era felicidade, conclusões que tem hoje com estudos científicos. Sim. Depois ele faz um gancho, se dinheiro traz ou não felicidade, e fala aí 30% do livro sobre isso, e daí entra na parte financeira. Sim. E o que ele concluiu, tá? Depois de analisar muitos estudos, muitos autores, etc., que é o seguinte: o dinheiro, ele evita que você sofra, tá? Como é que ele evita que você sofra? De jeito muito simples. Se, sei lá, você tem dinheiro para ter um carro e financiar o custo do carro, você às vezes pode se locomover mais rápido e não sofrer no transporte público. Ou mais, tem dinheiro para ter o seguro do carro, se o carro estragar, você liga para o seguro te paga tudo lá, você não sofre nesse sentido. Sim. Daqui a pouco tem uma doença, tem um remédio mais caro que o SUS não cobre, você não tem plano de saúde, mas se você tem dinheiro, tem plano de saúde, você é coberto, sofre menos. Então ele é muito bom para evitar o sofrimento, mas isso não significa necessariamente trazer felicidade. Entendi. Isso significa até certo ponto, até certa renda, trazer felicidade pelo fato de que você não vai sofrer tanto, né? Não vai ter tanto perrengue quanto uma pessoa com mais dinheiro. Mas a felicidade verdadeira, tá? A gente divide a felicidade em dois termos, tá? A felicidade de experiências, experimental, que é, por exemplo, agora, tá? A gente tá gravando um podcast atrás do outro, vocês podem perceber pela minha camisa, tá? Já tá repetida. Minha também. E a gente tá falando bastante tempo, legal, e eu tô com sede. Eu gastei muita voz, muita saliva aqui. Agora eu vou tomar um gole de água e vai me dar uma felicidade, no sentido, claro, não vou ficar feliz, sim. vai dar uma alívio. Ele tá tomando água. Que beleza, né? Então, essa é uma felicidade de experiência. Tá num calor lá, comer um picolé na beira da praia. Que experiência boa. Toma uma cerveja bem gelada, que experiência legal. Beleza, essa é a felicidade frugal, ela não dura, ela é muito rápida. E tem a felicidade, vê que a gente tá gravando bastante tempo. E tem a felicidade que fica, que é a felicidade chamada com um termo chamado eudamônia. Eudamônia? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Depois procurem o que é esse termo. Mas que assim, você viveu uma vida em linha com seus valores. Sim. Lutando pelo que você acredita, lutando pelo que é justo. Tem um propósito. Tem um propósito muito claro. Sim. E o dinheiro, ele não te traz um propósito. Isso, ele não traz. Mas ele te facilita usar seu tempo e energia pensando nisso. Porque é muito bonito falar que todo mundo precisa de um propósito, que a minha vida é muito mais feliz desde que eu vivo com propósito, desde que eu sei porque o dinheiro é importante pra mim, etc. Mas como é que eu vou explicar isso lá pra uma família de pessoas que estão na África subsaariana lá, que não tem dinheiro pra nada, que não consegue nem comer, aquelas crianças não tem como falar, pregar uma de falta só propósito. Seria um pouco da pirâmide de Maslow, né? Isso, perfeito. A única pirâmide que a gente confia aqui. Sim. Essa daí foi boa. Que é, precisa de um mínimo de subsistência para conseguir pensar em coisas mais importantes. E o dinheiro ajuda muito nesse sentido. Até porque você vai evitar um monte de perrengue, né? Sim, claro. Hoje, que uma situação financeira um pouquinho melhor, se, sei lá, eu quero uma internet boa em casa, eu pago lá, 150 pila por mês pra ter uma internet boa em casa. Em vez de ficar com aquele sofrimento de não conseguir ver um filme na Netflix porque cai a internet. Claro. É um exemplo meio besta. Mas aí eu me dá mais tempo para eu pensar, em vez de em perrengue, em vez de gambiarra com a internet, pensar em propósito. Em estar perto das pessoas que eu gosto, etc. Tô falando tudo isso, tá? Para justificar que a independência financeira começa com você entender o que te faz feliz. Sim. Por que o dinheiro é importante para você? Como é que tu pode usar o dinheiro para deixar, vamos botar assim, tu atingir a felicidade de forma mais fácil, né? Perfeito. E ter um entendimento nisso que a felicidade é o caminho, não é o destino. Senão também vai se frustrar toda hora. Em vela, quem faz vela fala muito disso, que a gente tem que aproveitar a jornada, né, e não o destino, que a gente tem que pensar em se sentir bem durante toda a trajetória. Perfeito. E Ramiro, agora sendo bem sincero, assim, tu, como planejador financeiro, tem alguma situação específica, assim, que tu conhece ou já ouviu falar de que a independência é algo praticamente inviável? Em que situação ela é totalmente inviável? Assim, a gente tem que ser sincero com a pessoa, tem que ser franco com a pessoa. Olha, tu não vai ser independente financeiro nunca. Eu vou contar uma história boa. Eu não sei se eu já contei pra vocês, acho que não. Da primeira pessoa que eu atendi fazendo um trabalho de planejamento financeiro. Não. Eu não era planejador financeiro, eu tinha recém saído da gestora que eu era sócio, antes de montar o Clube do Valor. E estava montando o Clube do Valor e estudando para passar na prova de gestores Ambima, né? O CGA. E aí o meu tio trabalha com atendimento a pessoas, ele ajuda as pessoas a organizarem a carreira deles, meu Dino.
E ele tinha uma cliente que tinha uma questão assim que era muito financeira. Que ela tava pensando em entrar um dinheiro e ela queria organizar a independência financeira e tal. E ele me chamou, falou, Ramiro, tu topa de graça ir lá ajudar ela numa sessão comigo? Eu, não, bora lá, te ajudo, certo? E eu queria também, né, primeiro contato com uma pessoa, né, tendo eu o posicionamento de um cara que vai ajudar, o educador financeiro. Eu fiz uma apresentaçãozinha para ela do que era importante. E ela me passou os dados dela, que eram mais ou menos assim, tá? Isso a gente tá falando do ano de 2016, faz algum tempo já, mas eu me lembro basicamente que era o seguinte. Ela tinha vendido uma casa, um apartamento, um imóvel, ia levantar 300 mil reais. Tá. Ela precisava de todo o salário dela para viver, tá? Ela ganhava 6 mil reais por mês, precisava de 6 mil reais por mês para viver. E queria conquistar a independência financeira, que era gerar uma renda passiva de 6 mil reais por mês, tá? Em 3 anos. Em 3 anos. E não faria aportes. E deu, beleza, botei isso na planilha, plotei um gráfico para ela que é o seguinte. Aqui está a sua independência financeira, uma linha lá em cima. Aqui está o seu patrimônio projetado daqui a 3 anos. Era tipo, tava 30% do plano, nem isso, 25%, tava muito longe. O patrimônio mal crescia assim, independência financeira lá em cima. E ela ficou branca. Falou, mas como? Tá, olha, estou organizando aqui como se fosse render 6% ao ano acima da inflação, que não é qualquer retorno, né? Assim. Sim. Tem que investir bem, tem que ter carteira diversificada, não é garantia que ele vai render linearmente 6% ao ano, claro. Mas dá para pensar que teu patrimônio vai crescer mais ou menos 20% em termos reais em 3 anos. Em 3 anos. Mais do que isso é difícil. Mas então eu preciso chegar a 1 milhão e 100 mil, acho que era isso. 1 milhão e 100 mil para viver de renda e não chego em 3 anos, não. Não, nem nas propagandas empíricas chega com esse prazo. Sim. Multiplicar por 3, 4, 3 anos. Então esse foi um caso em que era totalmente inviável. Só que a história é triste, né? Tem esses lados engraçados, né? Só que não é triste também, né? Não vamos hiperbolizar as coisas. Mas é porque ela nunca mais foi nas sessões. Nunca mais apareceu. Nunca mais retornou lá no atendimento com o meu Dindo, deu uma de migué. Mas acontece, né? As pessoas também têm que saber lidar com a realidade, né? E sabe que naquela época eu tinha muito ainda filosofia, eu estava estudando educação financeira, planejamento financeiro, né? Eu entendia muito de investimentos, eu trabalhava numa gestora de investimentos em ações, não era nem carteira diversificada, era muito focado, muito nichado. Sim. E eu estava estudando muito planejamento financeiro, que me interessava muito, e eu comecei estudando por um autor chamado Dave Ramsey, que é um autor que prega o de grão em grão a gente faz o patrimônio, poupa um pouquinho por mês, aquele famoso corte de cafezinho. Sim. Então naquela época eu tinha um pouco dessa filosofia, era a única coisa que eu conhecia melhor e tal. E essa foi a primeira vez que eu tive um baque. Eu falei, cara, não vou falar para ela cortar o cafezinho, para ela economizar 100 reais por mês. Sim. Ela vai ficar longe da independência financeira dela. Assim, mesmo em 20 anos ela não chega nessa independência financeira. Ela teria que reduzir muito a qualidade de vida dela para conseguir fazer um aporte, vamos botar assim, expressivo e atingir isso. Né? Perfeito. Não foi nessa hora que caiu minha ficha, mas eu pensei, cara, então o playbook aqui não dá certo. Tem que dizer para ela que ela não vai conseguir, ela vai sair de perto. Sim. Então foi esse caso, respondendo, né? Foi bem franco, né? Tá bem alinhado com o que a gente faz aqui, né? Sendo bem transparente. Ramiro, trazendo uma questão que eu acho que a gente já levantou acho que umas 2 ou 3 vezes aqui, que é, a gente consegue contar com a previdência do governo para nossa independência financeira? Não. Pronto. Não. Deu, próxima. Direto e reto. Eu posso explicar rapidamente, tá? Só para daqui a pouco falar, não, como assim não e tal. É que é o seguinte, a Previdência Social é uma pirâmide legalizada, tá? E não falo isso para ser, uau, mas que frase de efeito. Ela realmente é uma pirâmide, né? O que é uma pirâmide? É uma estrutura em que as pessoas que estão no topo dependem de pessoas entrando para se financiar. Sim. Quando em tese, o que deveria ser a Previdência Social? Você deveria contribuiu, esse valor contribuído todo virou um patrimônio grande, e esse patrimônio grande rende juros que financiam a sua vida. Sim. Só que as contas foram mal feitas, o cálculo atuarial foi mal feito, achavam que as pessoas iam morrer mais cedo, achavam que a carteira ia render mais, N fatores mal feitos, dinheiro desviado, enfim, que fez com que ela só funcione com gente nova entrando. Sim. Então teve que sair reforma esse ano, teve que sair reforma com o Lula, reforma com o FHC. Foram total, entre pequenas e grandes, acho que 18 reformas desde a Constituição de 88. E vai ter mais 18 reformas nos próximos 50 anos. Sim. Porque ainda assim ela não vai sustentar. Então não dá para contar com a Previdência Social. O que vier de lá é lucro, mas ignora isso. Mas então eu considero como um complemento. Fundo perdido. O fundo perdido, assim. Sim. Eu prefiro ser mais catastrófico aqui, ser bem conservador, considera fundo perdido, que tem gente
que tem salário um pouco maior, ganha 5, 6, não é um pouco maior, né? Mas tipo, que contribui, às vezes, empresário que pode escolher qual é o seu prolabore, né? Sim. O empresário pode escolher, eu quero ter um salário mínimo e o lucro da empresa eu vou distribuir como distribuição de lucros. Sim. E tem cara que escolhe ter um prolabore de 5, 6 salários mínimos, que é o máximo, ali, o teto da contribuição previdenciária, para contribuir o máximo para aumentar lá e ter uma aposentadoria melhor. O cara não faz isso. Não faz isso. Contribui o mínimo que der dentro da lei, óbvio, né? E não conta com esse dinheiro, fundo perdido, conta com a tua própria aposentadoria. Sim, e Ramiro, a gente estava, alguns episódios atrás, assim, a gente comentou sobre os planos de previdência complementar, né? Por exemplo, o plano de previdência do tipo PGBL, a gente até comentou um pouco se isso era um bom caminho para a independência financeira, a gente comentou como garantia, né? Mas vamos fazer assim, né? Como que eu me preparo para manejar todo o dinheiro que eu investi num plano PGBL, quando ele chega todo de uma vez para mim, quando eu faço esse retorno, né? Porque ele vem de uma vez só, mas se a pessoa ela nunca estudou, nunca se planejou, não sabe o que fazer com esse montante de dinheiro, isso pode ser um pouco chocante para ela, receber um montante todo de uma vez só, e ela pode sim cometer muitos erros com aquele dinheiro que na realidade é para ser a segurança dela. Perfeito. Como é que ela se prepara para uma pessoa que está próximo a isso e se prepara para uma situação dessa? Legal. Vamos seguir aqui com a franqueza, né? Tu vai ter que estudar, vai ter que retornar o teu espírito jovem de ir atrás de informações e estudar por conta própria. Mesmo se você contratar uma empresa que vai te dar relatório sobre como investir, mesmo se você contratar um consultor financeiro, mesmo se você contratar um gestor patrimonial, que é o trabalho que a gente faz através da AGM Brasil, para quem quiser conhecer, agmbrasil.com.br. Em todos esses casos, um profissional financeiro não te isenta da responsabilidade de ter conhecimento básico financeiro. Sim. Até para você saber se o profissional está bem intencionado ou não. Porque tem bons e maus assessores de investimentos, tem boas e más casas de research, né, casas de análise, Sim. tem bons e maus consultores financeiros, tem bons e maus gestores. E só o conhecimento vai te fazer saber julgar. Quando a pessoa está te enganando, quando a pessoa está te enfiando um monte de produto com altas taxas embutidas, com altas taxas, às vezes nem embutidas, Sim. às vezes lá taxa alta mesmo, e quando não tá, quando ele está realmente interessado no que é melhor para você. Então você vai ter que estudar, tá? Eu sugiro que jogue no Google alocação de ativos e leia o que der sobre isso. Alocação de ativos, para mim, é a melhor estratégia que existe de investimentos. Independente da idade, Ramiro? Independentemente da idade. É a melhor forma que tem de cuidar do seu patrimônio de uma forma sistemática, evitando cometer erros, de uma forma disciplinada, com uma visão de longo prazo. E até pode comprar o livro, meu livro, Mestres do Capitalismo, que na parte de investimentos eu falo bastante, escrevo bastante sobre alocação de ativos. Maravilha. E eu tava com uma pergunta aqui, mas me fugiu um pouco, Ramiro. José, tu pode... Claro. Digamos assim, eu tenho um dinheiro guardado já, tô planejando para me aposentar, poder viver de renda daqui a pouquinho. Eu tenho todo esse dinheiro guardado na poupança ou em CDB de banco. Esse tipo de juros é suficiente para mim, na maioria dos casos, ou... Legal, José. Boa pergunta. E aqui entra um outro conceito essencial para quem quer viver de renda, tá? Que eu falei logo no início que eu estava explicando. Depois eu explico um pouquinho melhor, tá? Quando eu comentei que a independência financeira é quando seu patrimônio é tão grande que você consegue viver com os juros desse patrimônio, eu estava me referindo, estava simplificando para todo mundo entender, tá? Para ficar comigo aqui no episódio, prestar atenção. Mas, na verdade, o que você tem que ver é com os juros reais do seu patrimônio. O que significa esse termo real? Rentabilidade real, juro real, enfim, termo real. Significa acima da inflação. Sim. Quer dizer, se você tem R$1 milhão e a inflação em um ano foi 5% e a taxa Selic no mesmo ano foi 5%, e você investiu tudo no Tesouro Selic, era num CDB que rende 100% do CDI, você viu seu dinheiro subir 5%. Era R$1 milhão, virou R$1.050.000. Pode pensar, beleza, que beleza, agora tem R$50 mil para gastar, certo? Errado. Não pode, porque a inflação foi de 5%. Sim, claro. Se você gastar esses R$50 mil, você vai estar mais pobre do que no ano anterior. Então você tem que sacar da sua carteira de investimentos o que ela subir acima da inflação. Acima da inflação, claro. Então, se nesse mesmo exemplo sua carteira subiu 10%, líquido de imposto de renda, líquido de tudo, tá? E a inflação foi 5%, aí sim você pode sacar 50 mil feliz. Sim. Porque você tinha R$1 milhão,
final do período tem 1.100.000, e o mesmo milhão de lá atrás é equivalente a 1.050.000 hoje. Claro. Então sobrou 1.100.000 menos 1.050.000, que é 50 mil reais para você gastar do jeito que você quiser, para você viver de renda. É isso que é viver de renda. E esses investimentos simples de renda fixa pós-fixada, eles não servem, não cumprem esse fim, porque eles não vão render muito mais do que a inflação. A taxa de juros real no Brasil hoje é 1,5% ao ano. Se for tirar imposto de renda nisso, sobra, sei lá, 0,75% ao ano. Mesmo historicamente, mesmo desde 2006, que faz tempo, né? A taxa foi muito alta ali no final dos anos 2000, foi muito alta recentemente, 2014, 2015, 2016. Mesmo nesse histórico, você teria ganho mais ou menos 3,5% ao ano acima da inflação. O que é pouco para ver de renda, porque se tua carteira rende 3,5% ao ano acima da inflação e você tem R$1 milhão, significa dizer que você pode ver com 35 mil reais por ano, com 3 mil reais por mês mais ou menos. Então essa conta, se você investir assim, de jeito subótimo, né? É pensar que eu preciso, para cada R$1.000 que eu quero ter para viver de renda, eu precisaria de 333 mil reais investidos. Sim. Então, se você quer uma renda de 10 mil reais por mês, já viu, é 3 milhões e meio quase, né? Claro. E passando por esse outro caso, então, a gente tem esse primeiro caso comentado do cara que tem dinheiro em pós-fixado, em poupança, em CDB de banco. E tem aquele outro tipo de pessoa que às vezes está ali, o cara normal, tem 30 e poucos anos de idade e recebe uma herança, recebe alguns imóveis de herança. Qual seria o melhor caminho a seguir? Porque imóvel sempre a gente sabe que é complicado de lidar. Sim. Exato. Aí eu posso quebrar em duas. Primeiro o cara recebe herança e segundo o cara recebe imóvel. Tá? E eu vou falar a questão da herança num primeiro momento com base em observações minhas. E com certeza existem estudos que mostram isso, mas eu não tenho conhecimento deles, não sei a mão, mas é uma coisa que me parece muito, muito factível. Porque todo mundo que eu conheci que o dinheiro era oriundo de herança cuidou mal do seu dinheiro. Sim. É incrível, incrível, incrível. Será por que eles não participaram da construção desse patrimônio, Ramiro? Eu acho que esse pode ser um dos fatores. Eu não sei explicar, porque seria vago eu explicar. Mas posso dar minha opinião. A minha opinião é muito ligada a essa, Thiago. Muito ligado, o cara não ajudou a construir, ele não sabe quanto ralou. Às vezes ele nem sabe lidar com dinheiro e não faz esse tema de casa, de ler um artigo sobre alocação de ativos, um livro sobre alocação de ativos, fazer um curso sobre alocação de ativos. É básico. Vocês demoram tanto tempo planejando uma viagem, uma festa de aniversário, e não tem tempo para aprender o básico sobre investimentos. Né? Então, essa questão da herança já é um problema, porque muitas vezes as pessoas não honram. Dinheiro, na realidade, né, Ramiro? Isso aí até para aquela pessoa que, como a gente falou antes, que recebe todo o montante de uma vez só, tem que estudar, né? Easy come, easy go, né? Exato, então, exato. A gente tem um ditado em português até pra isso, que é o avô rico, filho nobre, neto pobre. É verdade. E faz todo sentido. Faz todo sentido mesmo. E eu não falo nem por um, por dois, mais casos de ou clientes ou potenciais clientes que a gente abordou aqui. Obviamente, a gente não vai citar o nome de ninguém. Mas até clientes que rescindiram, tá? Porque gastaram dinheiro. Sim. E não é uma pessoa específica, enfim, é uma construção. Então tem esse problema da herança, e o problema de imóveis também é uma dificuldade um pouco maior, um pouco mais complexo de você conseguir cuidar disso. E as pessoas gostam muito de imóveis porque elas não veem o terror que é ter uma cota diária. Né? Ter marcação a mercado. Que o imóvel, você não vê ele se desvalorizar dia após dia. Sim, ele tá lá, né? Pode até ver que 3 anos depois ele continua valendo a mesma coisa, ou seja, perdeu para inflação, ou ainda se desvalorizou um pouco, porque os imóveis ao redor estão vendendo menos. Mas não tem aquela coisa da ação, de subir muito numa semana, cair muito na outra. Enfim, a cota diária mesmo, né? E só que tem um monte de perrengue, tem que lidar com o risco de vacância, tem que lidar com a administradora do imóvel, tem que lidar com eventuais processos que você tem que mover contra quem está no imóvel e não paga para despejar essa pessoa. E a lei no Brasil, ela é ruim assim quem tem imóvel. Para quem tem imóvel. Eu particularmente não gosto, tem que sempre botar aqui, né, o selo... Informação enviesada, selo informação enviesada, né? Trabalho com o mercado financeiro, tô falando mal do mercado físico. É porque eu realmente acredito, eu trabalho no mercado financeiro porque eu tenho críticas ao mercado físico, entre aspas, de imóveis. E eu acharia muito melhor, por exemplo, investir em fundos imobiliários. Né? Acho uma alternativa bem mais viável. E Ramiro, vamos lá então. Como é que, se eu estou pensando em planejar minha independência financeira, né? Quão detalhado tem que ser esse planejamento, né? Eu coloco férias, viagens...
O que eu devo incluir e o que eu não devo incluir? Boa. Parte, né, porque o dinheiro é importante para você, para te ajudar a listar o que você precisa numa vida financeiramente independente, Claro. que é uma vida dos sonhos para você financeiramente independente. Depois tem que pensar em todo o custo que você vai ter na fase de independência financeira. Sim. Não é o custo que você tem hoje. Né? Não é o custo que eu tenho hoje, morando sozinho, sem filho, sem esposa, Sim. num apartamento menor. Você tem que se enfim. projetar também, né? Tem que se projetar, tem que saber, olha, quantos filhos eu vou querer ter, qual o custo de filho, quantas vezes eu queria viajar por ano, qual é o custo disso, enfim. E até se preparar, vamos botar assim, para mudanças que a gente não tá esperando, né? Emergências. Exatamente. Assim, eu não coloco isso na conta, tá? Na conta da independência financeira. Eu coloco emergência no fundo de emergência. Tá, beleza. Eu separo dessa conta, mas assim, é um efeito colateral bom de ter se programado para independência financeira, é ter um patrimônio se aparecer uma emergência muito grande. Né? Emergência que, infelizmente, às vezes, não é com todo mundo que acontece, uma emergência muito grande mesmo. Tipo, sei lá, tem que fazer uma viagem, tem que ir pro exterior para tratar de uma doença rara. Sim. Ou tem que comprar algum remédio muito caro que nenhum plano de saúde paga. Caso assim que, infelizmente, a gente acaba sabendo de conhecidos, pessoas que nos acompanham que passam, né? Sim. Que são grandes emergências, que não tá nenhum fundo de emergência previsto. Mas enfim, projeta lá o custo de vida mensal ideal, o prazo, né? Prazo desejável, né? Vai ser daqui a 3 anos, sendo que multiplicar o patrimônio por 4, por favor, né? E daí, com base nisso, pensa numa taxa de retorno factível da carteira de investimentos. O que é uma taxa factível para quem investe bem? Para quem monta uma alocação de ativos de longo prazo, com uma boa diversificação, com uma boa organização da carteira. 6% ao ano. 6% ao ano. Acima da inflação, Acima real. da inflação. Né? E aí, tendo esses pontos em mãos, o que você faz? Você pode dividir o seu custo anual para alcançar a independência financeira por 0,06, que é equivalente ao retorno de 6% ao ano, e vai dar o resultado. Então, se eu botar aqui, por exemplo, tá? Eu preciso de 50 mil reais por mês para viver de renda. Multiplica 50 mil por 12, vai dar 600 mil. Divide 600 mil por 0,06, vai dar um patrimônio de 10 milhões de reais. 10 milhões, beleza. E não é à toa esses números, tá? Esse é o meu objetivo de independência financeira hoje, nesse exato momento. Então, 10 milhões de reais é o que quem quer ter uma renda de 50 mil reais por mês, de forma passiva, precisa ter para viver de renda. E não me julguem, hein? Primeiro passo é estar ciente em relação, não tem certo ou errado. Quem quiser viver de renda com R$1.000 por mês, se entender que consegue financiar aquilo que mais valoriza, parabéns, melhor, vai conquistar mais rápido, muito mais rápido. É até interessante a gente compartilhar essas coisas, porque a gente, no fim, a gente não está só fazendo um compromisso com a gente mesmo. A gente também, expondo isso, a gente acaba se comprometendo mais ainda, porque tem, vamos botar assim, é o lado bom da pressão social, né? É a prestação de contas. A prestação de contas, né? Eu presto contas a mim mesmo há 4 anos, desde que eu criei o primeiro esboço desse plano de independência financeira. Sim, tá. Todo dia que tu lê aquilo ali, eu sei que, cara, isso aí vai ser, não é nem a 10 milhões mais, né? Tem que atualizar pela inflação desses 4 anos. Isso aí é até uma dúvida que eu tenho, Ramiro. Por exemplo, eu tô planejando a minha independência financeira, né? Se isso ainda é muito distante, os 10 mil, por exemplo, 10 mil do dia de hoje não é a mesma coisa que o 10 mil quando eu tivesse 70 anos, né? Exatamente. Tipo, o que eu queria, 50 mil reais, que eu queria de ter por mês 4 anos atrás, já não vale mais 50 mil reais hoje. 50 mil reais hoje compra menos coisas, então tem que, em tese, atualizar pela inflação, tá? E vou atualizar pela inflação. E atualiza o patrimônio meta também pela inflação, tá? Só que na hora de fazer o cálculo, por que eu digo para dividir a renda mensal anual por 0,06? Para simplificar, porque não sabe qual vai ser a inflação do período. Não sabe se vai ser 6% ao ano, se vai ser 3% ao ano, se vai ser 1% ao ano. É puramente imprevisível. Pegar uma bola de cristal aqui e ficar maquiando, né? se é possível ou não conquistar isso. Mas, então, tu calcula tudo real, tudo acima da inflação e depois vai atualizando pela inflação. Beleza. E daí, daqui a... Enfim, eu queria conquistar isso aos 40 anos. Então, quando eu completar 40 anos, faltam 13... 50 mil reais, sei lá, vai ser equivalente a 100 mil, talvez. Sim. E meu patrimônio médio vai ser 20 milhões, enfim. Sim, e para ser, tem alguma tática para ser conservador nessa estimativa? Por exemplo, se está 6% ao ano, vou botar em uma inflação de 3% ao ano. Daí pode ser. Eu posso dobrar, né, de repente? Enfim, dane-se a inflação. Acho não que faz diferença. É relevante. Só atualizando os denominadores lá, os valores importantes por ela todo ano. Beleza.
Uma pergunta que vem um pouco de fora, que lá nos Estados Unidos, quando tu pensa em se aposentar, eles têm uma modalidade específica de conta que é a Savings Account. Tem alguma coisa parecida por aqui, pra gente poder aproveitar os benefícios? Ou... Eu não sei te dizer. Eu sei que tem o 401k, e Savings Accounts eu não sei qual a diferença que tem pro 401k. Então assim, eu vou ficar devendo vocês. Por isso que eu não faço gestão patrimonial no exterior. Sim, tu faz no Brasil. Tá, ô Ramiro, então assim, para aquela pessoa que ela recentemente num episódio atrás... Só desculpa interromper, Thiago. Tu sabe explicar, José? Não sei explicar também. Não, se soubesse eu ia pedir, porque, pô, não vamos morrer. Não vamos morrer. Deixar o pessoal curioso com essa informação aqui. Mas é bom que instiga, né, as pessoas aí atrás de conhecimento, sempre válido. Mas assim, ô Ramiro, num episódio atrás a gente falou do caso do Vitor, que trouxe uma dúvida pra gente, tem 17 anos e já tá pensando em investimento, né? Quando eu sou muito novo e eu já penso, eu me deparo com esse termo, independência financeira, e às vezes eu não tenho nenhuma experiência profissional ainda, nem nada. Faz sentido eu pensar em independência financeira quando eu nem trabalhei ainda? Sim, total sentido. Total sentido mesmo. Eu penso nisso quando eu mal comecei a trabalhar. Antes de trabalhar, tu já pensava nisso? Nas primeiras experiências profissionais, eu já pensava nisso. Ali, quando no primeiro estágio e tal, já sonhava com a independência financeira. Eu lia o blog do Rafael Seabra, Eu Quero Ficar Rico. Muito bom. Eu lia no meu primeiro estágio, em 2010. Não, 2010 foi de um mês, foi um horror. Depois 2012, primeiro de verdade. Sim. E li o HC Investimentos, já pensava em independência financeira. Sim. E assim, e é uma coisa muito louca, né? Porque a gente tem que pensar que nosso crescimento é linear na vida, em tudo. Nos hábitos que a gente faz, do crescimento patrimonial, etc. E eu também tinha isso. Então, quando eu criei esse plano, tudo bem que foi alguns anos depois, plano claro de independência financeira, quando eu botei a mão na massa mesmo, eu pensei, caraca, olha aqui com todo respeito, mas que pica que eu criei aqui, né, velho? Putz grila, mano. Como é que eu vou fazer isso? Caralho, como é que eu vou ter... Era um plano que tinha... Tipo, foi um plano criado com base no livro Quem Pensa Enriquece. Eu fiz os exercícios lá, não, eu vou fazer esse meu plano. Ele tinha duas etapas, né? Independência financeira, os 40 anos, 10 milhões de reais. E tinha a primeira etapa que era, tipo, um sucesso rápido profissional. Que era no dia 10 de novembro de 2017, quando eu completaria 25 anos, ter 1 milhão de reais investidos. Sim. E eu tinha, tipo... 60 mil, 70 mil, né? Eu pensei, cara, como é que eu vou chegar nisso aqui, meu? Falta 1 ano e meio, 2 anos pra bater isso aqui. Só que você imaginava aquilo e fiquei aquele plano e tal, não ganhava nada, né? Porque eu tava montando a empresa, então sempre tive essa mentalidade de aumentar a receita, ter as contas bem organizadas, é claro, mas aumentar a receita. E não bati essa primeira meta no prazo aí no prazo que eu tinha estipulado. Quando chegou lá o 10 de novembro de 2017, eu não tinha nem 10% disso. Mas, enfim, aquilo lá ainda assim me ajudou muito. Mesmo uma meta não batida, cara, fiquei com aquele número na cabeça. A meta pode ser algo motivacional também, né? Pode ser algo motivacional. E te instiga a pensar fora da caixa, né? Sim, buscar novas soluções para se atingir aquele objetivo. Então, para mim foi muito importante ter começado desde cedo a pensar nisso, depois a planejar, né? Maravilha. Eu acho que então para quem está encontrando pela primeira vez o termo independência financeira ou está procurando se planejar, né, a gente mapeou bastante aqui sobre esse assunto. E é muito louco, porque um dos momentos, né, uns aha moments que eu tive em relação à vida financeira foi pensando quando eu aprendi que era independência financeira. Sim. Né? Porque ninguém... Não é um termo, procurando no Tu Google... não escuta muito falar, né? As pessoas não falam muito. Não escutam menos aí a tranquilidade financeira, né? Que é o nosso termo, que é a bandeira que a gente levanta. Mas independência financeira, tu não vê as pessoas comentarem. Elas falam em ser rico, falam não sei o quê. Mas se for entender o conceito de independência financeira, que não é assim, não é parar de trabalhar, é diferente de aposentadoria. Que dá uma imagem de ficar no sofá, vendo Netflix, sem criar nada de bom pro mundo. Sim. Te dá um conceito de liberdade. Até porque até tem um irmão gêmeo do independência financeira que é o liberdade financeira. Né? E daí quando tu percebe isso, que tu pode chegar no momento da tua vida, que tu vai ter liberdade a nível de trabalhar se você quiser, com o que você quiser, sem aquela pressão para ganhar dinheiro e precisar disso para viver a vida. Liberdade de acompanhar os seus filhos crescendo, liberdade de passar mais tempo com os amigos, com a família, praticando esportes, liberdade de viajar. Quando tu percebe tudo que traz
de bom ser independente, não ter amarras, pelo menos pra mim, espero que pra você que esteja nos ouvindo, dê aquele estalo assim, cara, Sim. eu preciso disso. Eu cara, preciso eu focar nisso. Esse é um disso. projeto importante, né? É o projeto mais importante Sim, relacionado claro. à felicidade, que a gente falou nisso aqui do episódio, né? Porque te permite viver a vida com propósito. Se meu propósito fosse uma causa social, sei lá, ajudar idosos desamparados pela família a terem um final de vida mais feliz, é uma causa que eu acho muito bonita, não é a minha causa, não é a bandeira que eu levanto, mas não quer dizer que eu não desejo tudo de Claro, pobreza, claro. mas o independência financeira me permitiria fazer isso, me permitiria focar em ajudar um asilo beneficente a sobreviver, a angariar fundos. Eu tenho certeza que eu gostaria muito disso, ter essa liberdade para, cara, vou Sim, focar no agora fim. metade do meu tempo em projeto social. Claro, claro. Volta ao que tu falou, né? O início da nossa conversa aqui, que é o dinheiro como uma forma de te ajudar a ter a tua felicidade, que é baseada no teu propósito, baseada no que tu quer gerar de valor e entregar pro mundo, né? Perfeito. Que é algo que, graças a Deus, também a gente conseguiu aqui, todo mundo trabalha conosco, pelo menos eu percebo, né, que tem essa mesma visão de que, cara, o que a gente faz no dia a dia é algo que está muito ligado ao nosso propósito, Claro, claro. que é libertar as pessoas, né, de problemas financeiros, proporcionar tranquilidade financeira. A coisa que eu mais gosto é quando alguém manda lá no Instagram, Ramiro, eu tava sem perspectiva, e daí eu vi e tal, montei um bazar, vendi minhas roupas, e meu filho tá empreendendo, tá vendendo brownie, ganha R$2.000 por mês. Caraca, é isso, velho. E só tendo acesso ao conhecimento, né, Ramiro? Exatamente. Então, o dinheiro também te proporciona fazer isso, trabalhar do jeito que tu quer, com o que tu quer. Maravilha. Agora, pra acabar, então, o que tu recomenda pra quem tem ali uns seus 30 e poucos anos de idade, tá ainda trabalhando, mas tá um pouco longe de querer se aposentar? Primeiro a lembrança, né, de querer ou de pensar? Desculpa. Não, ele quer se aposentar, mas... Sim, mas tá começando do tá zero, trabalhando né? ainda, não é pra agora. É uma situação muito comum. A pessoa chega a Sim. 30, 40 anos, não tem patrimônio acumulado e, de novo, às vezes a culpa não é da pessoa. Sim, Ninguém nunca falou pra ela sobre isso, ela tá sempre focada. Quer dizer, me que odeia, a pessoa às vezes tá correndo pra pagar o boleto de amanhã e não tem tempo pra pensar em propósito, claro, em liberdade financeira. Mas assim, pra essa pessoa, o maior recado é, cara, a gente tem um pensamento linear. Eu posso falar pra você, ignora o pensamento linear, perceba que você pode ganhar mais dinheiro e crescer a sua renda. Perceba que com 20 anos de investimento o patrimônio começa a crescer de forma exponencial mesmo, etc. Ainda assim você vai manter o pensamento linear. Então tem que sempre se lembrar que existe o fator exponencialidade. Exponencial, sim. O ser humano não consegue perceber. Acho que talvez uma característica dos seres humanos. Então, para dizer que se você não começou, beleza, né? Aquele ditado de que o melhor dia para ter plantado uma árvore era 20 anos atrás, o segundo melhor é hoje. Não tem problema, começa agora. Você tem 50 anos, começa agora. Você tem 70 anos e tá de parabéns se tá ouvindo um podcast, né? Ter conseguido se acostumar com a tecnologia. Exato. Porque as pessoas que eu conheço dessa idade às vezes têm mais dificuldade. Começa agora também. Exato. Se você consegue baixar um Spotify, um YouTube, um Deezer da vida e ouvir um episódio de podcast, você consegue tudo. Com Porque certeza. se adaptou muito bem às mudanças do mundo nesse prazo e vai Tá lá. de parabéns, vai dar tudo certo. Isso aí. É isso aí. Se você ficou conosco até o final, compartilhe esse episódio com as pessoas que você mais gosta. Isso é muito importante. A única coisa que a gente cobra aqui por trazer esse material de qualidade. Comenta aqui abaixo se você estiver assistindo num local que dê para comentar, como um YouTube da vida, o que você achou desse episódio. Quiser conhecer melhor nosso trabalho, clubedovalor.com.br. Te espero lá. Grande abraço. Um abraço, tchau, tchau.